Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos? Glória a Deus. Fica firme nessa fé. A nossa fé na presença de Deus é inabalável. Glória a Deus. As muralhas de dificuldade vêm, elas batem em nós e caem. Nós continuamos de pé. Amém? Pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Com alegria estamos aqui nessa reunião especial. Hoje, sexta-feira, nós estamos aqui mais uma vez entregando para você o azeite, tá? Você vai levar o azeite hoje para você ungir os seus familiares, consagrar a sua casa. Você vai fazer um ato de fé. Eu tenho explicado aqui, em algumas reuniões, que as pessoas podem fazer o ato de fé de todos os dias à noite, consagrar a vida do seu familiar. É o ato de fé que o pastor Jaime está fazendo lá em São Paulo. Ele está pedindo para as pessoas levar o azeite, e todas as noites, quando o familiar for dormir, ele unge, ele consagra, né? Consagra também ali o local onde a pessoa vai dormir. Ela abençoa a vida do familiar, determinando a saída do mal e colocando ali a vida da pessoa no altar. Glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos entrar na mensagem. Gênesis capítulo 19. Nós estamos falando hoje aqui sobre realizarmos atividades espirituais. Uma pessoa que é liberta e que deseja manter uma vida liberta, ela precisa viver em constante realização de obras espirituais. Como assim, pastor? Explica melhor. Deixa eu explicar para você. Nós que nascemos para Deus, um dia nós somos libertos. Amém? Eu acredito que quando alguém toma uma decisão de servir a Jesus Cristo, aquelas cadeias que prendia ela não tem mais poder para prender. Aquelas coisas do maligno que outrora conseguia dominar a vida da pessoa, já não tem mais poder de dominar. Agora, se a pessoa ela não fizer por onde, ela não fizer a parte dela, de permanecer, né, nessa insistência, de orar sempre, de estar sempre ouvindo a palavra, de estar congregando com mais frequência, de estar lutando com mais insistência, se ela der uma parada, ela deixar muitas coisas do dia a dia entrar, é bem provável que ela venha a esmorecer de alguma forma. E aí é que entra, irmãos, essa questão de muita gente cair no erro. E às vezes ela cai até numa descrença, porque em um determinado tempo da vida ela está ali naquele empenho de orar, naquela firmeza de que Deus vai cumprir uma promessa. Só que a Bíblia diz que a promessa demorada, né, a realização daquela promessa demorada, ela enfraquece. E algumas pessoas, por ver muito tempo passar e muitas coisas não acontecerem, ela esmorece. Aí vem a nossa responsabilidade de mantermos as nossas atividades espirituais em dia. Por quê? Porque quando vier um contra-ataque do maligno, nós vamos estar em ponto de guerra. E se vier um contra-ataque do maligno e eu não estiver em ponto de guerra, é bem provável que eu seja uma presa fácil na mão do meu adversário. E nós já sabemos, eu não estou engrandecendo o diabo aqui, mas estou explicando que nós lutamos com um ser espiritual que sabe o que está fazendo. Do outro lado, nós temos um adversário que ele não está para brincadeira, ele sabe o que ele quer. A função dele está muito bem definida: roubar, matar e destruir. Ele só tem essa finalidade. O objetivo dele é muito claro, e nós sabemos disso. E por sabermos disso, nós temos muita consciência de mantermos as nossas atividades espirituais em dia. E quando eu falo de atividade espiritual, nós estamos falando de oração. É oração na igreja, quando não puder, mas a pessoa está ligada com Deus, não pôde por algum motivo, mas ela está ligada com Deus. Em outro momento ela está, e ela está lá combatendo. Ela não deixa a peteca cair, né? Ela de maneira nenhuma, ela tem aquele negócio: não, é tanta luta, é melhor eu ficar aqui no meu canto, que eu não mexo ninguém, ninguém mexe comigo. Engano. Quando a pessoa ela acha que ela fica quieta, ela não guerreia contra o inimigo não vai mexer nela, engano dela. O pastor já explicou algumas vezes aqui. Alguém que fica em cima do muro, ela já está na mão de quem? Do inimigo, porque o muro pertence a ele. Com Deus é assim sim ou não. O que passa disso é de procedência maligna. Aí eu quero abrir com você em Gênesis, né, o capítulo 19. Vamos lá? Gênesis capítulo 19. Eu vou ler com você a partir do versículo 1. Porque eu quero falar um pouquinho do Ló. O Ló, você já conhece um pouquinho da história dele. Eu vou entrar aqui no contexto, antes de entrar nos versículos. O Ló, ele era sobrinho de Abraão. Um homem que havia prosperado muito por intermédio do seu tio. Tudo o que o Ló havia possuído na vida,
onde ele chegou, o que ele conquistou durante a sua vida, tudo era por conta da vida que o tio dele, o Abraão, tinha com Deus. Abraão tinha uma vida íntegra com Deus. E Deus foi abençoando Abraão. E por amor de Abraão, o Ló também foi abençoado. E a gente já conhece aquela história. Eles cresceram tanto que eles não puderam ficar todos no mesmo lugar. Aí começou a ter aquela contenda entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão. O Ló, ao invés de falar com seu tio, para o seu tio decidir que ele era o cabeça, ele toma a decisão. Já que ele queria contender com o tio dele falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não vamos contender. Nós somos irmãos. Eu não tenho interesse em contender com você. E aí o Ló decide ir para Sodoma e Gomorra, que a gente já conhece. Aparentemente, terra frutífera, terra boa, as planícies tudo verde. Ele deve ter imaginado, aqui é uma maravilha. E ele decide ir para lá. Os anos vão passando, muitas coisas vão acontecendo naquele lugar, muitas coisas simultaneamente vão acontecendo na vida dele. E aí chega um tempo em que Deus olha para aquela terra e diz: essa terra me entristeceu muito, esse povo. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E ele não nega isso a Abraão. Muito pelo contrário. Ele disse: negarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? E ele fala para Abraão o que ia acontecer. E o Abraão começa a interceder pelo seu sobrinho. Ele começa a orar: Deus, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade por causa dos 50 justos? E Deus falou: não. E se tiver 40? Também não. E 30? E foi pleiteando aquela causa. Até que chegou um momento em que ele viu que não tinha aquela quantidade toda, e ele ficou ali diante de Deus por aquela causa. E Deus foi misericordioso, porque ele envia para o Ló 2 anjos. Aí eu queria entrar com você aqui. Versículo 1. Diz assim a palavra: e vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Eu vou depois dar continuidade na leitura aqui no contexto, mas eu já quero entrar na mensagem comentando um ponto interessante. Aqueles seres angelicais, eles foram enviados, porque naquela época não existiam pessoas que Deus pudesse enviar até Ló. Deus não tinha uma pessoa que ele pudesse chegar e enviar até Ló para que o Ló saísse daquela situação. E por isso ele usa, essa intervenção espiritual enviando anjos. Transfigurou aqueles homens e levou até lá. Primeira coisa que quando aqueles anjos chegam na casa, na região ali onde ele estava, ele reverencia os anjos. Percebeu que aqueles homens eram de Deus. Você sabe de uma coisa? O Ló era uma pessoa de Deus. Não deixou de ser de Deus, porque ele se apartou de Abraão. Só que com o passar do tempo, aquelas atividades espirituais que ele tinha com Abraão, com certeza o Abraão orava todo dia, tinha uma vida com Deus, ele tinha a mesma coisa. Por isso ele cresceu. Só que lá em Sodoma e Gomorra ele não tinha influência, ele não tinha pessoas pelas quais ele pudesse se relacionar com elas, no sentido da palavra, para que ele pudesse ter atividades espirituais. Ele vivia uma vida solitária. E quando os anjos chegam, ele reverencia, ele não perdeu aquela essência de reconhecer as pessoas de Deus, reconheceu, disse: vamos ficar aqui na minha casa por essa noite, na madrugada vocês seguem o caminho de vocês. Os anjos disseram: nós passaremos essa noite na rua se for possível, mas na tua casa nós não ficaremos. Por quê, pastor? Porque aquele não era o lugar dos anjos. Os anjos foi ali para trazer um recado. Eles não iriam ficar naquele lugar, porque Sodoma e Gomorra seria destruído logo. Eles não foram lá para passar uma noite em si. Eles foram lá para levar um recado e seguir o caminho. E era isso que o Ló ainda não tinha entendido. Isso o Ló não conseguiu discernir de forma breve. Aí por isso ele ficou ali naquela situação. E às vezes, eu vou ser muito claro conosco hoje, Deus trata de algumas coisas conosco porque Ele quer que a gente resolva logo.
Não é para a gente ficar ali esperando 1 dia, 2 dias para resolver. Tem coisa que ele vai falar comigo hoje e ele quer que aqui hoje mesmo eu tome a decisão de acertar aquilo. Tem coisas que, claro, demanda tempo. Não precisa só de uma pessoa, precisa de outra. Aí vai tempo, né, para você resolver aquela situação. Mas tem coisa que é pessoal. Ali dependia só dele. Ele tinha que tomar uma decisão. Vem a continuação, versículo 3. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura. E comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, e os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló, e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora para nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não os façais mal. Perceba que aqueles homens da cidade, eles começaram a falar com Ló. Como os anjos viram aqueles homens todos chegando, o Ló se refugiou naquela casa. Ou os homens se refugiaram, os anjos, os dois. E aí o Ló trancou a casa e ficou lá. Quando bateram na porta os homens da cidade, vieram homens de todos os bairros, diz a palavra aqui. Como se fosse aqui em São Luís, né? E o Ló recebeu na casa dele os anjos, e veio gente de todo lugar, sabendo que tinha pessoas de Deus ali. Tinha 2 homens ali. E aí eles disseram: olha, nós queremos conhecer os homens, manda eles sair para fora. O Ló já sabia a intenção deles, porque naquela época eles tinham uma prática naquela cidade. Os homens estavam na prática do homossexualismo, né? Da mesma forma as mulheres do lesbianismo. Eles viviam ali aquela prática já naquela época. Era uma prática que para eles já era comum. E o Ló, sabendo da intenção deles, não faça mal com eles. Eles só vão passar uma noite aqui comigo e depois eles vão seguir. Não faça mal para esses homens, não toque neles. Só que o pecado estava tão sério que vem a continuação, versículo 8. O que ele diz? Ali já não tinha atividade espiritual naquele lugar. O Ló estava no lugar errado, né? Aí vem o versículo seguinte, 8. E eis aqui 2 filhas que têm, que ainda não conheceram quem? Varão. Fora vula trarei, e fareis dela como for bem aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. O Ló estava no lugar errado, irmãos. Aquele lugar não era para o Ló habitar. Não era nem para ele ter ido para lá. Provavelmente, se durante a vida dele, ou naquele período em que os pastores do gado de Ló e de Abraão tivessem contendendo, se ele tivesse falado com seu tio e dado ao Abraão a possibilidade de tomar a decisão, ele com certeza ele estaria livre daquela situação. Porque a responsabilidade era de Abraão. Ele é que ia decidir para onde ir. E aí o resto era com Deus. Amém? Ele não ia fazer nada do gosto dele. A partir do momento que ele tomou a decisão de ir para lá, a responsabilidade é particular. Já comentei isso algumas vezes aqui. A pessoa que toma a decisão de fazer o que ela acha que é correto, sem ser a direção de Deus, ela se responsabiliza pelas consequências. Deus não tem nada a ver com aquilo. Diferente de quando você vai para uma situação em que você é enviado. Aí a responsabilidade é de quem te enviou. Então no caso aqui, ele estava no lugar errado. Quando ele chega lá, ele começa a falar com os homens: não faça nada com ele. Eu vou te dar 2 filhas, eu tenho 2 filhas. E detalhe, naquela época a virgindade, a pureza de uma pessoa, para um homem ter contato com uma mulher, geralmente os homens não queriam ter mulher que já tinha relacionamentos. Eles queriam mulheres puras, virgens. Eles não queriam mulher, né, que já tinha tido contato com alguém. Coisa séria. E ele disse: olha, eu tenho 2 filhas, e elas inclusive são virgens. Tá aí, vocês podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas não mexa nesses homens. E eles disseram: se você não sair da frente, a gente vai te matar. Vai fazer mais mal para você do que para eles. E eles começaram a se arremessar para cima de Ló, a tentar bater na porta e arrombar. Veja que o pecado estava tão sujo e o Ló estava no lugar errado. E às vezes estamos no lugar errado.
Estamos vivendo, né, se relacionando com pessoas que não deveriam se relacionar. Frequentando ambientes que não era para estar frequentando, aquilo que está lhe fazendo mal. Tem gente que tem alguns acordos financeiros com gente que não era para ter. Tem gente que está adoecendo, se preocupando com coisa que não era para se preocupar. E por aí vai. Muitas são as coisas que o nosso dia a dia envolve. Na continuação ele falou, versículo seguinte, 10. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Veja que quando as coisas elas partem, elas estão num limite que o natural não consegue mais resolver, Deus toma a decisão de colocar a mão dele para resolver. Isso aqui é muito fundamental para nós que servimos a Deus. Vai chegar momentos da nossa vida que coisas que nós não conseguimos mais ter controle, se estamos na presença de Deus, Ele vai controlar para nós. Amém, irmãos? Ele vai controlar. Tem coisas que estão fora do controle, não depende mais de mim, pois Deus vai vir com a mão dele, vai intervir. Ele vai fazer alguma coisa. Foi o que ele fez aqui. Os homens estavam entrando na casa, querendo arrombar tudo, queriam porque queriam ter relação com aqueles homens. Imediatamente aqueles homens puxam o Ló para dentro, os anjos, fecham a porta da casa, e ali eles ferem de cegueira aqueles homens que queriam entrar na casa. Aqueles homens da cidade, todos, né? Todos os homens da cidade. Feriram de cegueira. E eles ficaram tentando procurar achar a porta da casa e não conseguiam de jeito nenhum. Isso tudo era o cuidado de Deus para guardar os seus. E Deus, infelizmente, irmão, ou felizmente, né? Ele tem guardado muita gente de muitos problemas. Só que tem muitas pessoas que, mesmo Deus tendo guardado, ela permanece no mesmo lugar que era para ela ter saído. Já era para não estar mais vivendo aquela situação. O Ló poderia ter evitado isso. Ele poderia não estar mais naquele lugar. Quando ele viu que o pecado entrou, que tinha muita coisa errada acontecendo, e ele não tinha mais uma vida com Deus também, porque ele não vivia uma vida de oração, senão a Bíblia falava. Se ele tivesse uma vida de oração com Deus, uma vida de comunhão com Deus, aí a Bíblia ia registrar isso. Ia registrar como registrou de Daniel, quando Daniel estava onde? Na Babilônia. A Bíblia registra que Daniel tinha o costume de 3 vezes ao dia orar. Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa. Tinha o costume de viver com Deus ali. De tantos outros personagens da Bíblia, o próprio José, Deus era com ele, ele tinha aquela comunhão com Deus lá no Egito. No caso dele aqui, não se via atividades espirituais. Não tinha aquela vida de comunhão com Deus mais, como ele tinha na época que estava com o tio. E vem todos esses problemas aqui, a misericórdia de Deus sobre ele. E Deus dá ordem para ele. 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar. Os anjos dão uma ordem para ele. Ló, faz o seguinte: se você tem, além das tuas filhas aí, da tua esposa, se você tem genro, se tem outras pessoas da tua família, manda todo mundo sair. Veja que a bênção ali não foi só para ele. A bênção foi para todos que estavam na família dele. Veja a misericórdia de Deus, né? Assim como também, quando alguém pecava, a sentença era para toda a família. Quando alguém era beneficiado, a bênção era para quem? Era para toda a família. Isso você vê vários casos na Bíblia. No caso lá de Ananias e Safira. Quando um errou, o outro também errou e foi sentenciado os dois. No caso lá do Acã, quando ele tocou na capa babilônica, levou aquilo que não era para ter levado. Quando foi descoberto, morreu ele, morreu a esposa, morreu os filhos. Se ele tinha animais, até os animais morreu. Nenhum ficou para contar a história. Quando alguém fazia coisa errada, a família toda sofria. Da mesma forma, quando ele era beneficiado, a família toda era beneficiada. Veja a aliança que existe aí. E que muita gente não entende. Muita gente leva as coisas assim de maneira natural. Não é bem assim. As coisas são espirituais, tem que ser tratada dessa forma. A ordem foi: tira todo mundo da tua família. Tem gente tua aqui na cidade, manda arrancar. Mas ele ficou demorando. Veja a sequência. Versículo 12, 13. Pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem se engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com os seus genros, os que
haviam de tomar suas filhas e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de quem? De seus genros. Ao que tudo indica, né, as filhas dele não eram casadas. Elas estavam noivas, prometidas, né, para aqueles homens. Só que quando Ló vai dar informação para eles: olha, nós precisamos sair daqui, Deus vai mandar fogo na cidade, vai destruir, vamos sair daqui porque não vai ficar nada. Quando aqueles homens recebem aquela informação do seu futuro sogro, o que eles fazem? Começam a dar risada dele. Começam a zombar dele, escarnecer dele. Esse homem é louco. Começaram a rir da cara dele, a zombar dele. Aquilo gera um indício de que aquelas pessoas não serviam para fazer parte da aliança da vida dele. Se ele estivesse num lugar em Israel, se ele estivesse num lugar com pessoas de Deus, provavelmente a filha dele ia se relacionar com pessoas de Deus. Mas como lá naquela cidade só tinha gente ruim, as filhas dele estavam se relacionando aqui para casar com cidadãos perversos, que estavam nas mesmas condições que os outros lá. Que quando ele recebe a informação, começaram a rir, zombar da cara dele, como se ele fosse um abestado, né? Como se ele fosse um trouxa. Começaram a rir da cara dele. Aí veio o 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Os anjos falaram: já que esses homens não querem ir, pega a tua esposa, as tuas 2 filhas, e vamos embora daqui, amigo. Vamos tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. Vamos tomar a decisão de realizar o que precisa ser realizado. Não era para ele ficar esperando mais tempo. A sentença estava chegando e ele ficou ali, esperando. Aí eu me recordei de um cidadão chamado Saul. O Samuel, o homem de Deus, demandou tempo orando, jejuando por ele, se consagrando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que o Saul pudesse se levantar. E Deus olhou para o profeta Samuel e disse: profeta Samuel, por que você está orando pelo Saul? Por que você está aí tendo misericórdia dele? Eu o rejeitei. Não adianta mais ter dó de Saul. Ele não quer. Por que você vai ficar insistindo nele? Eu já tenho procurado alguém segundo o meu coração. Esse aqui é um detalhe que a gente tem que trazer para a nossa vida, irmãos. Tem decisões que têm que ser tomadas. Não adianta ficar querendo esperar pessoas que não querem tomar decisões com você. Tem gente que não quer saber de nada. Tem gente que não quer compromisso com nada. Tem gente que quer continuar na vida errada que ela vive. Não adianta você ficar matando cabeça por alguém que não quer. Você pode estar perdendo tempo. Não é à toa que o próprio Jesus ensinou. Vocês vão andar de porta em porta, de aldeia em aldeia. Vocês vão bater nas portas. Se a pessoa abrir a porta e permitir a entrada de vocês ensinam, falam do Evangelho, falam do Reino de Deus. Agora, se ela não quiser, você bate o pó do sapato e segue a sua caminhada. Você não fica matando cabeça com quem não quer. Amém, irmãos? Eles tinham que tomar uma decisão por eles. Se ele não tomasse aquela decisão, se perdia os outros, se perdia ele também. Porque aquele pessoal não queria nada com Deus, não queria atividade espiritual com Deus. Não queria uma vida com Deus. Ele ia ficar matando tempo ali, ele seria destruído. No 16, para terminar essa parte, ele diz assim, ó: eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Veio para eles, né, aquela misericórdia, que a Bíblia deixa muito claro aqui, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Que ele ficou demorando assim. Vou chamar a mulher, talvez a mulher ainda estava se empiriquitando, né? Se arrumando. Que até para ir para a guerra tem mulher que quer se empiriquitar toda, né? É normal. Mas elas estavam ali, não precisava ficar esperando aquele tempo todo. Se a ordem veio para agora, era para agora. Mas vou esperar uns minutos aqui para ver se a pessoa quer tomar decisão. Não quer. Faça a sua parte. Diga amém por isso, irmãos. Tem gente que deixou de ter vida com Deus, atividade espiritual com Deus, porque ficou cheio de tantos problemas. E ficou carregando problema dos outros também que não queria resolver. Ficou carregando problema de outras pessoas que não querem resolver. Tá cheio de gente que parou na vida. Tem gente que o tempo todo a vida dela é só problema. Você não para conversar com uma pessoa para rir sobre nada. O tempo todo é uma tristeza, um sofrimento. O que foi que aconteceu? Tu tá doente. Não, porque o sobrinho da minha sobrinha, que tinha uma cachorrinha, a cachorrinha dele morreu, ele tá triste. Aí ela fica triste também por causa do problema que não tem nada a ver.
Ela pega coisas para ela que não era para ela estar querendo. Aquela pessoa não quer. Você vai ficar se martirizando pelos outros? Sua função é ensinar, é dar a mensagem, é dar o recado para ela. Se ela vai querer ou não, isso é uma decisão dela. Veja aqui que Deus fala com eles que a decisão era para eles. Chama teus genros. Deus com certeza já prevendo o futuro. Ele conhece tudo, né? Todas as coisas. Né? Viu? Provavelmente já teve aquela noção. A mulher de Ló olha para trás. Se torna uma estátua de sal. A ordem não era para olhar para trás, para ver a destruição da cidade. Pois ela ficou. As duas filhas vão lá, não tem homem, ela se relaciona com quem? Com o próprio pai. Por isso que Deus falou primeiro, chama lá se tem genro. Ele fala com muita clareza. Chama os teus genros. Porque aí evitaria esse problema, né? Se elas quisessem alguma coisa, elas teriam um marido para se relacionar. Para ter semente. Não seria com o pai. Mas, como eles demoraram, não tomaram aquela decisão. E quando tomaram, ainda foi pela metade. Porque a mulher, ao invés de permanecer firme no propósito, fica olhando para trás. Aí acontece tudo aquilo que aconteceu. Mas o fato é, o mesmo Ló que estava com Abraão já não era esse aqui agora. Porque o que estava com Abraão vivia crescimento todo o tempo. E as coisas frutificavam, multiplicavam, os resultados vinham, uma vida com Deus ativa. E agora, em Sodoma, já não era a mesma coisa. Já não tinha mais. E eu vou falar isso aqui com toda clareza. Tem pessoas que elas só conseguem manter uma vida ativa com Deus se ela tiver pessoas de Deus ao seu lado. Tem gente que se for para alguns lugares e ficar sozinha, ela não resiste. Ela não tem independência ainda assim, de lidar ela e Deus. Ela não consegue. Ela não consegue ter aquela independência de pessoas. De ficar ligada com Deus, independente de pessoas estarem ligadas ou não. Ela só consegue porque ela tem alguém que ora, aí ela ora junto. Aí ela consegue. Mas fora isso, ela não tem essa autonomia, infelizmente. Aí que a gente tem que começar a vigiar. Porque pode ser que tenha tempos da vida que a gente esteja sozinho. Tem tempo da vida que tem gente que não tem nem um marido nem esposa do lado. Mesmo tendo uma aliança com alguém. Aí se encontra sozinho. Várias vezes já atendi pessoas na igreja. E a pessoa, não pastor, estou doente, estou passando por alguns problemas. Eu disse, não, mas você está bem, está fazendo tratamento? Nós vamos orar, é claro, nós não somos religiosos. Oramos, mas também fazemos o quê? O tratamento. Não tem esse negócio de, vou só orar, não precisa nem fazer tratamento não. Mentira. A Bíblia manda a gente obedecer às duas autoridades, né? A autoridade do médico e a autoridade espiritual. É claro, vai depender da fé de cada pessoa. Mas tem pessoa que está com problema e te pergunta, ei, você está sendo tratado? Não, teve um dia que eu nem fui para o tratamento que o meu marido não quis me levar. Eu disse, ele é o marido ou é o inimigo? Eu senti dó da pessoa. Se eu pudesse naquele dia levar a pessoa, eu fazia um sacrifício e levava. Mas não dava, né? Quando se desse, eu faria. Mas o marido da pessoa, naquela hora, podia levar para o tratamento que era primordial e não levou. Aí você olha, né, para uma situação. Tem hora que você está sozinho. O Ló estava basicamente assim agora. Que a mulher e as filhas estavam lá. Ele falando e elas, sai depressa, Ló. Os anjos teve que pegar pela mão dele, arrancar e dizer, vamos. Fica aqui fazendo o quê? Está esperando o quê? Resolver o quê? Não vai resolver nada. Ninguém aqui quer tomar decisão. Tome vocês. E ele tomou, foram. E pela misericórdia, ele pôde contar um pouco da história dele lá na frente. Mesmo que a descendência dele não tenha sido por intermédio das filhas com o marido, mas foi com ele mesmo. Misericórdia, né? E foi inimigo do povo de Deus, amonitas e moabitas. Tudo por decisões erradas. Aí vou deixar aqui com você, segundo livro das Crônicas. Interessante isso aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 29. Vou falar um pouquinho do rei Ezequias. Porque o rei Ezequias, ele tinha no coração dele um objetivo de fazer o que era certo. Ele era da descendência de Zacarias. E foi um dos homens de Deus que quando eles assumiram uma responsabilidade maioral, ao contrário de muitos que quando recebem uma responsabilidade maioral, ao invés de se firmar mais com Deus, alguns fazem se apartar, né? No caso dele, ele fez diferente. Assumiu uma responsabilidade maior, rei de Israel. O nome mais forte naquela região, naquele período. Ao invés de ele ficar se auto-indicando alguma coisa, ele se preocupou com as coisas espirituais. Ele tomou uma decisão no coração dele. Qual foi?
capítulo 29, versículo 1. Diz assim, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Diz assim a palavra. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário o quê? A imundícia. Perceba você uma coisa, naquela época, Israel não tinha culto a Deus. Porque o rei anterior a ele, que havia morrido, infelizmente havia feito tudo diferente. O culto a Deus não existia naquele lugar. É como se a gente estivesse aqui no meio da cidade, né? São Luís do Maranhão, e não tivesse nenhuma porta da casa de Deus aberta. Não tem culto. Tem sacerdote, tem levita, mas eles estão por aí perambulando. Não tem mais sacrifício no altar, as portas da casa do Senhor estão fechadas. O lugar do altar de Deus estava sendo preparado para as imundícias, os pecados. Primeira coisa, ele assumiu o governo da cidade, imagina aí, assumiu a prefeitura, né? Primeira coisa que ele diz, levitas, sacerdotes, todos aqui, vamos se reunir, vocês são responsáveis pelo serviço de Deus. Abram as portas da casa do Senhor, santifiquem, preparem tudo e comecem a fazer o que tem que ser feito. Tirem a imundícia do altar. Só vocês, como sacerdotes, podem fazer isso. E ele deu aquela ordem publicamente para os levitas e para os sacerdotes. Você sabe o que é isso? É uma pessoa que queria manter uma vida, né, manter uma atividade espiritual com Deus, mesmo depois de ter de assumir uma responsabilidade tão grande. Porque geralmente, quando algumas pessoas recebem algumas responsabilidades maiores, o que algumas fazem? Hoje eu não tenho mais tempo de ir na igreja. É assim que muitas fazem? Pois a primeira decisão dele é, eu sou o primeiro-ministro dessa cidade. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, eu não quero ver aqui como é que está a infraestrutura, nada disso. Vamos primeiro a casa do Senhor. As coisas do Senhor em primeiro lugar. Vamos tirar a imundícia, vamos santificar. Porque ele já reconhecia quantas obras o povo de Deus havia vivido no passado, quando eles tinham a casa de Deus aberta. Ele não queria cometer os mesmos erros de alguns dos seus antepassados, que fizeram diferente. Tanto é que na sequência ele vai continuar dizendo, ó, veja só que interessante, porque os nossos pais transgrediram, olha o que ele diz, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimavam incenso, e nem ofereciam holocausto no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, e à assolação, e ao assobio, como vós estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Ele tinha plena consciência de que se ele não tivesse uma vida ativa com Deus, se eles não tivessem a condição de preparar o ambiente para Deus atuar em Israel, se eles não tivessem aquela consciência de viver uma vida ativa com Deus, eles poderiam ter o mesmo insucesso que os seus antecessores teve. Que eles fecharam a porta da casa do Senhor, não tinha mais honra a Deus, não tinha mais culto ao Senhor, e foi então que Deus os deixou. E automaticamente o inimigo veio e eles foram saqueados. Tanto é que ele disse, os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos e as nossas filhas, nossas mulheres, viveram aonde? Em cativeiro. Ele disse, eu não quero ter o mesmo resultado. Então, se eu não quero ter o mesmo resultado que o Ló teve, né? Teve aquele resultado insatisfatório, ele precisava fazer algo diferente. E foi o que ele decidiu fazer. Primeira coisa, vamos preparar alguma coisa para Deus. Deus tem que ser honrado aqui. Porque se ele não for honrado, se não tiver atividade espiritual, nós não vamos aguentar muito tempo não. Vai ter gente que vai vir e nós vamos ser saqueados. E a mesma coisa que aconteceu com os nossos antepassados, acontece conosco. Eu falo isso com todo, sem medo de falar, irmãos.
o nosso passado, os nossos antepassados foi triste. Quando eu olho para minha família, a história dos bisavós, né? Que serviam nos terreiros de Umbanda, de Macumba, de Candomblé. Uns que morreram sem perna, sem braço, podre, porque passaram uma vida servindo ao demônio e no final da vida foram ceifados. Viveram uma vida toda regrada, numa miséria, nunca saíram da mesma situação. Quando eu olho para os antepassados e eu vejo isso, eu digo, se eu não tiver uma vida com Deus, não tiver uma vida espiritual ativa, não tiver culto a Deus na minha vida, pode ser que eu esteja na mesma situação que eles futuramente. Vai depender de mim. Você entende isso? Vai depender de mim. A vida dos nossos antepassados foi triste, irmãos. Se a gente for parar para conversar aqui, cada um tem uma história triste para contar. Todo mundo aqui tem uma história triste. Alguns de paz, outros viveram isso também, né? Mais experientes já viveram isso. Mas nós precisamos olhar para isso. Espera aí. Realização de atividades espirituais faz parte da minha vida. Se eu não tiver isso, eu estou perdido. Para terminar, a parte final, ele ainda entendeu isso aqui. Ó. Olha só o que ele vai dizer. 10. Agora, me tens vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não estejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e para queimardes o quê? Incenso. Depois, na continuação, que a gente não vai ler, os levitas começaram a purificar o templo. Depois ele estabeleceu o culto a Deus, depois que o templo estava purificado. Depois ele convida o povo para celebrar a Páscoa, no capítulo 30. E daí só atividade espiritual. Ó, Israel nunca mais perdeu guerra. Amém, irmãos? Nunca mais perdeu batalha. Pode ser que alguns Israéis aqui hoje tenham perdido algumas batalhas, porque a atividade espiritual ela não executa mais. Enquanto, repito, voltando à questão do Ló, enquanto Ló tinha atividade espiritual ao lado de Abraão, a vida dele você via o quê? Prosperidade. A ponto de ter problema com o próprio tio, porque não tinha onde botar mais animal. Eles não tinham pasto para todos os animais que eles tinham. Então, tio, o negócio está errado aqui, o senhor para um lado e eu para o outro. Né? O pior é que ele decidiu ir para o lugar errado. Aquela decisão deveria estar na mão de Abraão. Ele decidiu por si só. Sofreu as consequências. Lá em Sodoma ele não tinha mais atividade espiritual, não. Era só pedido de misericórdia. Misericórdia, meu Deus, me tira dessa situação. Misericórdia. E Deus não quer que a gente viva assim, não, irmão. Tem gente que a vida dela está só toda hora. Misericórdia, Deus, é só luta, só luta. Não era para ser assim, não. É para ter luta? Normalmente. Infelizmente, nós estamos sujeitos. O próprio Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições. Agora tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós precisamos fazer a mesma coisa hoje. O Ezequias, sensacional, entendeu? Os 29 anos que ele reinou, foram 29 anos onde teve guerras, mas teve simplesmente vitórias. E é isso que nós vamos vencer hoje aqui, na oração. Tem batalhas? Tem. Mas nós vamos vencer aqui hoje, na fé. Estou passando por algumas crises, mas eu estou mantendo minha atividade espiritual ativa. Eu não estou parado. Eu não estou um paralítico espiritualmente falando. Eu estou andando com minhas próprias pernas. Estou lutando e Deus vai me dar a vitória. Agora, se estiver parado, não espere ser carregado por ninguém, não. Porque pode ser que o pastor ajude a carregar, pode ser que não. Ah, tem coisa que ele não vai poder te ajudar. Tem coisa que é você e Deus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? E vamos orar.